atendidos por ordem de inscrição. Então, passo a palavra ao companheiro e amigo Castro. Contigo, Castro. Obrigado, Sandro. Em primeiro lugar, então, uma saudação a todos e a todas que nos acompanham. É um prazer estar aqui. É reconfortante e revigorante ver quase 300 pessoas nessa live, o que demonstra a correção do movimento da criação da APAR, demonstrando que era o momento que tínhamos que criar essa entidade. Ficamos, evidentemente, muito felizes pelo o companheiro Antônio Braulio vir hoje aqui nos contar a sua história, a experiência da ANAPAR. A ANAPAR é um exemplo de militância, de mobilização. Espero que a APAR-CE aqui no Sul a gente consiga ter parcela desse sucesso que tem a ANAPAR nacionalmente. Eu vou dar uma intervenção inicial, depois o Luiz Gustavo, meu colega e sócio, se complementa, porque nós, de fato, dando sequência ao que nos colocou o Antônio Braulio, temos que saber que nós estamos enfrentando algo que é inédito, que são as retiradas de patrocínio. Porque elas estão previstas na lei, isso é terrível, mas é verdade. A legislação lá, desde o início, previa a possibilidade das empresas retirarem o patrocínio. Só que, evidentemente, isso num momento de uma civilização mais organizada, de um Estado de Direito e de um Estado social mais estabelecido, isso não era algo que estava, de fato, no radar dos legisladores. Os fundos de pensão fechados, em geral vinculados às grandes estatais, ninguém pensava em entregar essas estatais de presente para grupos privados, como foi o caso da CE aqui, a venda de R$100 mil. Convenhamos, isso é entregar de presente, entregar de presente para alguém lucrar bilionariamente, e evidentemente que para aumentar os lucros, essas pessoas, esses novos donos, querem fechar com os fundos de pensão e reduzirem os seus custos e aumentarem os seus lucros. Então, mas isso não era, quando criada essa legislação, isso não era uma realidade concreta. Então, embora estivesse prevista a retirada de patrocínio, não é algo que efetivamente estivesse detalhadamente regrado. Não existe precedente sobre isso. Nesse momento, tem vários casos simultâneos acontecidos no país, mas não existe o precedente estabelecido no direito da retirada de patrocínio de uma grande estatal com 20 mil pessoas penduradas no plano que foi extinto. Não existe literatura jurídica sobre isso. Não existem teses jurídicas estabelecidas sobre isso. Então, nós estamos enfrentando algo que é completamente novo, que é completamente inédito. Essa é a nossa grande dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, é a aventura que nós temos pela frente e nós mantemos o otimismo que nós podemos conseguir muitas coisas nesta batalha, exatamente porque nós não temos um script dado na nossa frente, somos nós que temos que construir aquilo que vai ser o resultado, não só nos tribunais, como foi bem colocado também pelo Antônio Braulio, pela possibilidade de uma melhora do ambiente político, com a eleição em outubro, de qualquer pessoa melhor que o Jair Bolsonaro, seu governo, e Paulo Guedes, que é praticamente qualquer pessoa no Brasil. Então, isso tudo poderá melhorar a situação pela qual nós possamos enfrentar estas situações. Então, nós temos algo que é novo, algo que é desafiador, e, portanto, nós também temos, uma primeira fala, um tal grau de representatividade, lembrar que a nossa função, enquanto entidade, é fazer o debate político, jurídico, moral na sociedade. Precisaremos
de que a opinião pública comece a mudar a sua maneira de ver essas questões. Nós precisamos do apoio da opinião pública, porque quando nós temos o ineditismo perante o judiciário, evidentemente o Poder Judicial será extremamente sensível à opinião pública. Tá? E nós teremos que conquistar a opinião pública, nós teremos que conquistar o apoio da população que se expressa nas redes sociais e na imprensa, para conseguirmos convencer o judiciário de nossas posições. E o mundo, para nós, como dizem, está aberto a ser. Não temos mais, nós enfrentamos muito, o Antônio Braulio também contou essa balela, essa invenção de que os planos de previdência privada fechada eram privilégios dos trabalhadores das estatais, né, que era algo imoral, porque tinham um direito que o pessoal do INSS não tem, como, aliás, hoje em dia quase ninguém mais conseguirá se aposentar pelo INSS depois da última reforma da Previdência. Mas nós temos que enfrentar essa terrível pecha que nos é colocada, mostrando que agora nós temos uma nova realidade, que é a realidade que gigantescas empresas se apropriaram de concessões extremamente lucrativas, como é a questão da energia, e que querem destruir antigos compromissos com milhares de trabalhadores e milhares de famílias com o fim único e exclusivo de aumentarem os seus lucros já bilionários. Nós vamos ter que fazer essa disputa, nós vamos ter que fazer esse enfrentamento da opinião pública para mostrar que agora nós estamos contrapondo os direitos de sobrevivência de milhares de pessoas que trabalharam dezenas e dezenas de anos em prol da sociedade, que agora estão contrapostos aos lucros bilionários de 2 ou 3 gigantescas empresas, em geral estrangeiras, que estão vindo aqui se apropriar da riqueza do país. Isso vai ser fundamental, não pensem que isso é discurso de fim de noite, esse é o debate que vai estar por trás daquilo que o juiz vai receber os processos relativos à retirada de patrimônio. O que nós consideramos que são pontos centrais para a APAR, e o Sandro já apresentou um deles? A APAR tem que ser protagonista. Nós temos que ser protagonista política, jurídica e social. Nós temos que atuar, nós temos que fazer, nós temos que acionar, nós temos que gritar, nós temos que participar. Nós nos organizamos para representar os participantes da Fundação CE, e isso só se realiza se nós tivermos uma intensa participação em todos os âmbitos, no âmbito da política, no âmbito jurídico, no âmbito da discussão social. A nossa parte, enquanto assessoria jurídica, será fazer que nós sejamos protagonistas da questão jurídica. Começamos por isso que colocou o Sandro, uma denúncia a Previ, que nós estamos examinando. Nós fizemos o levantamento de todas as ações judiciais que estão tramitando, que digam respeito direta e indiretamente à Fundação CE, que eu também gosto de usar esse termo, a Fundação CE e seus interesses, e aquilo que a gente deve participar e integrar. É centro para nós participarmos da ação que a Fundação CE tem contra a CE e o Estado acerca da vigência e da legalidade da Lei 12.593 e da necessidade, portanto, da manutenção dos programas pela própria compradora. Essa lei não foi revogada, nem tácita, muito menos expressamente. A Fundação CE entrou com um bom processo. Nós examinamos o processo está bem proposto, está bem colocado, o escritório de advocacia contratado pela Fundação tem feito um bom trabalho. Todo o nosso
receio, todo o nosso temor é o que pode acontecer de hora em diante. O processo está pronto para ser sentenciado em primeiro grau. Ele ainda não tem sequer a decisão. Nós pretendemos entrar nesse processo, solicitar o nosso ingresso enquanto terceiro interessado, para assegurar que a fundação não trocará de ideia, não mudará os seus roteiros e não vai abandonar o interesse dos participantes. Isso é fundamental de ser feito, porque, volto a repetir, até o momento é um bom processo, bem proposto e bem conduzido. E nós temos que lutar para que assim o continue, para que a gente vá, ao fim e ao cabo, conseguir judicialmente a declaração da validade da vigência da 12.593. Existem essas ações que já foram citadas também pelo Sandro da CNPC e pelo Antônio Braulio acerca da CNPC 11, e diversas ações que já retiraram a validade e a legalidade de algumas parcelas da CNPC. Nós estamos estudando, e aí confesso que estamos numa fase preliminar, o quanto nós precisamos entrar nessas ações e o quanto nós precisamos simplesmente desenvolver uma tese jurídica do quanto e pelo quanto ela nos beneficia, e que não precisamos entrar em ação nenhuma, porque são ações civis públicas, e por essa natureza elas têm uma extensão de efeitos maior do que simplesmente entre as partes que nela litigam. Mas nos interessa, evidentemente, a preservação e a ampliação do debate sobre a CNPC 11 e tentar, vamos usar o termo coloquial, sabotá-la o mais possível, porque não nos interessa a continuidade desta resolução desse ato normativo. Como foi colocado também pelo Sandro, entrou uma nova ação agora do Senergisul, do sindicato, nessa discussão da própria suspensão do processo de retirada do patrocínio. Nós temos que esclarecer que o processo de retirada do patrocínio formalmente ainda não iniciou. Nós estamos em fases preliminares. Formalmente, a Fundação ainda não iniciou o processo de retirada do patrocínio. Então, nós não estamos atrasados em nada também. O jogo do futebol não iniciou. O juiz ainda não apitou o início da partida. Mas o que não quer dizer que nós não tenhamos uma boa condição e uma necessidade de jogar antes do jogo, porque o campeonato de futebol também se disputa no tapetão, no TJD e não apenas no campo. Então, essa questão da discussão acerca da suspensão do processo, do eventual processo de retirada de patrocínio nos interessa, e a ação do Senergisul igualmente nos interessa. Depois, na complementação da minha fala, o Luiz Gustavo vai aprofundar. Essa, entretanto, no nosso entender, não é uma ação para a gente entrar junto. Tem diferenças táticas entre nós e o Senergisul. Que fique bem claro, nós não estamos criticando a ação, nós não estamos dizendo que está errada, nós não estamos dizendo que está mal feita, e nós temos que torcer para que a ação seja bem sucedida e que incomode a Previc, que incomode aqueles que querem retirar o patrocínio. Mas nós temos uma visão um pouco distinta, e muito provavelmente nós vamos entrar com uma nova ação diferente, paralela a essa, com alguns entendimentos um pouco distintos. Então, no momento inicial, e agora eu passo ao Luiz Gustavo, o que a gente tem que trazer para vocês é essa mensagem de que nós estamos no jogo, nós estamos otimistas, mas compartilhamos das preocupações que o Antônio Braulio apresentou. É tudo muito novo, a legislação permite a retirada de patrocínio, então não dá para simplesmente dizer
Ah, mas nós não queremos, ou não pode, ou existem óbices, não é bem assim, porque se a legislação assegura, né, tem que acontecer de alguma forma, mas de que forma isso vai acontecer, com que consequências, com que dificuldades, tudo isso está para ser jogado e nós estamos ainda, né, nós estamos ainda antes do início do jogo. E antes do início do jogo, nós já estamos nos movendo, nós já estamos entrando com ações administrativas na Previc e judiciais, né? Nós já entramos com essa denúncia na Previc, nós vamos entrar no processo da fundação pela validade da 12.593, nós vamos propor uma ação pela suspensão do processo de retirada do patrocínio, mesmo ainda antes de ele formalmente iniciado, né? E com isso nós pretendemos, no mínimo, como também disse, para encerrar o companheiro Antônio Braus, no mínimo nós queremos criar uma baita confusão e ganhar tempo suficiente para que se construa uma nova, né, situação política em que a gente possa resolver essas coisas de uma forma mais eficaz e benéfica aos trabalhadores. Luiz Gustavo, complementa aí o que eu disse para encerrar, continuando na nossa objetividade. Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, Sandro. Boa noite, Antônio Braulio. Boa noite, Castro. Bom, depois das falas de ambos, é complicado a gente alcançar a mesma qualidade, complexidade e objetividade, né? Mas vamos fazer o esforço aqui. E, em respeito ao adiantado da hora, vou procurar não me estender muito. Eu gostaria apenas de contextualizar, e eu acho que nesse ponto é importante, já que falamos um pouco do histórico, tá? Tem uma questão histórica aqui que é importante a gente abordar, que foi o histórico na jurisprudência. Nós tivemos décadas em que os fundos de pensão, os benefícios nos fundos de pensão, a relação com o fundo de pensão e o patrocinador eram tratadas... Mas tem milhares de funcionários da CE que ganham 10 mil, 15 mil. Né? A Eliane voltou à cena. Né? Isso. Desde décadas atrás, nós tivemos uma jurisprudência cristalizada na Justiça do Trabalho, em que se interpretava tudo aquilo que ocorria em relação ao fundo de pensão como, naturalmente, uma decorrência do contrato de trabalho. Nós tínhamos, inclusive, uma súmula estabelecida no Tribunal Superior do Trabalho na década de 80, em que fixava como os critérios a serem observados para os benefícios as regras previstas quando ingresso, e que não poderiam ocorrer alterações lesivas, um princípio básico no direito do trabalho. Então, era algo intimamente conectado ao contrato de trabalho. E assim isso se desenvolveu, e de longa data, os fundos de pensão, ou seja, a previdência complementar fechada, ela tinha essa relação íntima entre a empresa, o fundo de pensão e o participante, e o assistido, que não podia ficar à parte dessa relação, e havia uma responsabilidade muito clara da patrocinadora. Isso em 2013 muda de forma muito substancial. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, quando ele julga 2 recursos extraordinários que trabalhavam em relação a Petros, o tema era prescrição, ou seja, a possibilidade de rediscutir os benefícios, porque era muito comum o ajuizamento de ações buscando a revisão dos benefícios a partir de critérios originais contra a patrocinadora e contra o fundo de pensão. Então, um dos aspectos era qual é o prazo que tem para resolver isso? É 2 anos a partir da rescisão do contrato? É 5 anos? Eu tenho um prazo mais extenso? Qual era o prazo disso? E o segundo aspecto que era fundamental, e ali que mora o perigo, e ali que se concretizou toda essa nova perspectiva. Quem é o competente para julgar isso? Mas não é quem é o competente apenas olhando para a justiça competente. Essa relação ela é trabalhista ou essa relação é uma relação previdenciária contratual? E o Supremo Tribunal Federal, a partir de uma interpretação do artigo 202 da Constituição Federal e seus parágrafos, entende que esta não é uma relação de trabalho, que esta é uma relação de previdência privada, esta é uma relação contratual, esta é uma relação que não deve mais ser apreciada pela Justiça do Trabalho sob o viés trabalhista, preservados apenas as ações com sentenças proferidas até
a data de julgamento, que foi, se não me engano, abril de 2013. E, a partir disso, todas as ações que aguardavam esse julgamento são remetidas para a Justiça Comum, que as recebe com outro olhar. Toda aquela discussão do contrato de trabalho na Justiça Comum é irrelevante. Na Justiça Comum, eles enxergam como, bom, mas só um pouquinho. Qual é a discussão em Previdência Complementar? Previdência Complementar é Lei Complementar 109, 108, regulamentação, CNPC, enfim, como é que se aplica isso? E a Justiça começa a absorver essas ações e essas questões e dizer o seguinte, bom, mas o que deve ser preservado aqui nesse contexto é a sustentabilidade econômica. E dentro deste viés, já passa a não ser sequer protegido o contrato previdenciário. O que passa a ser protegido é a patrocinadora e um suposto interesse maior, que era o fundo geral. E, nesse sentido, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, a partir dessas decisões, começa a dizer que a patrocinadora não tem relação nenhuma com isso. E quando nós formos discutir fundo de pensão é só entre o participante e o respectivo fundo na Justiça Comum, aplicando a lei complementar. Então, isso é para que a gente tenha uma compreensão inicial de como é a interpretação do Poder Judiciário hoje a respeito de previdência complementar, fundo de pensão, e ainda que tenha nascido lá atrás numa relação trabalhista. Então, isso gera um complicador. Só que o aspecto muito grave é como trouxe o Antônio Braulio. Tá? A legislação de previdência complementar é uma legislação que não está tutelando, na prática, o interesse do participante do assistido. É uma legislação muito técnica, com um viés atuarial, com um viés de um controle maior a respeito de investimentos e que gera essa insegurança, afinal de contas, para onde que eu vou, como é que eu aplico isso, e, basicamente, uma legislação no que trata de retirada de patrocínio que permite a participante, na condição, a patrocinadora, na condição de contratualista, ou seja, uma relação contratual, eu não sou obrigado a permanecer neste contrato pelo resto da minha vida. Bom, mas só um detalhe, eu não estou olhando para a relação contratual quando nasceu. Eu não estou analisando essa relação contratual que é estabelecida em diversos princípios. Né? E claro que muito se debate sobre o conceito do ato jurídico perfeito. Bom, foi feito um contrato. A Constituição Federal, no artigo 202, diz que a Previdência Complementar ela vai ser baseada na constituição de reservas que garantam o benefício contratado. Bom, então existe uma garantia de um benefício contratado. Bom, mas então existe lá na Lei Complementar 109 também 2 dispositivos que falam em direito adquirido. Não. Mas tudo isso vem ladeado com normas que asseguram, e desde muito tempo, asseguram a retirada do patrocínio e não ressalvam. Asseguram como sendo uma hipótese, como uma possibilidade de que o patrocinador não fique preso a este contrato ad eterno. Tá? Como trabalhar isso? Como enfrentar isso? E, de fato, é uma situação em que, numa jurisprudência cada vez mais restritiva em relação ao direito dos participantes, os caminhos eles ficam mais estreitos e as possibilidades acabam sendo diminuídas. E de fato, hoje, o que se avizinha como sendo o principal movimento e as principais ações que devem ser feitas na hipótese de retirada de patrocínio, na hipótese de enfrentamento desse processo? São os erros e são a tramitação durante o próprio procedimento. Tá? Nós temos, de fato, que o procedimento efetivamente ele se iniciaria, tá? Com a apresentação por parte da Fundação da documentação que lá importará em impactos financeiros, lá importará em apuração dos valores devidos às reservas matemáticas, enfim. E aí, como eu posso aproveitar o conceito do direito adquirido, dizendo como é que eu respeito o direito adquirido com uma perspectiva de uma percepção do benefício ao longo da minha vida, com um cálculo atuarial e com qual critério de cálculo atuarial? Com uma tábua de mortalidade que prevê que daqui a 5 anos eu vou morrer, mas e pode ser que isso não se cumpra. Eu mudo no sistema de previdência complementar, ainda mais tratando das hipóteses de benefício definido,
Eu mudo do mutualismo, em que isso se distribui entre todos os participantes e o patrocinador, porque nós temos um mecanismo de divisão e solidariedade, em que todos vertem suas contribuições, garantem o sistema. Eu mudo esse sistema de mutualismo para um regime de capitalismo, de capitalização no qual eu mesmo financio o meu benefício. É óbvio que isso não dá certo. É evidente que não dá certo, até porque eu não posso contar com projeções de ganho em investimentos. Isso nós já sabemos como funciona. Tá? Em um dia temos uma perspectiva, daqui a 6 meses pode ser completamente diferente. E não é à toa que todos os fundos de pensão precisam anualmente fazer as reavaliações atuariais. Então nós temos necessidade de fazer reavaliação atuarial porque a economia e as perspectivas mudam com o passar do tempo. E isso não é preservado com o mecanismo de retirada do patrocínio. A retirada do patrocínio, eu quantifico e digo, olha, meu amigo, as tuas perspectivas são essas. Utiliza esses recursos das modalidades A, B, C ou D, resgata, faz a portabilidade, adota-se um novo instituto, enfim. Tá? Ou seja, este é o recurso que vai te dar a subsistência. Bom, então, como um primeiro movimento, e entrando no aspecto mais concreto, nós temos, efetivamente, uma posição da Previc no que diz respeito à retomada do processo natural de retirada do patrocínio. Ou seja, bom, é possível fazer o procedimento, apesar de todas as controvérsias que incidem sobre isso. Porque nós estamos tratando de um fundo de pensão que, em decorrência do mecanismo de desverticalização, em função foi criada uma solidariedade e uma série de obrigações. Foram fechados contratos, foram fechadas responsabilidades entre o grupo econômico e isto geraria uma garantia para os participantes através do fundo de pensão. Pois bem, este negócio jurídico ele é controvertido. Este negócio jurídico está em litígio. Tá? Além disso, estamos tratando de uma obrigação que poderia mudar e impactar diretamente os cálculos atuariais que gerariam esta reserva matemática e nós poderíamos, voltando para o conceito do direito adquirido, trabalhar. Bom, isso respeita o direito adquirido ou não respeita o direito adquirido? Então, nós temos diversos óbices de quantificação do direito, que é uma etapa de todo o processo de retirada de patrocínio. Esse óbice existe. E a Fundação trouxe algumas questões já no ano passado, quando foi apresentado o interesse por parte das patrocinadoras da retirada do patrocínio, e a Previc disse não. Em relação a isso, não identificamos problema, não identificamos a necessidade de suspensão do processo de retirada. Entretanto, nós temos disposição na própria mal-assinada Resolução 11 de 2013, em que é estabelecida a possibilidade de levar isso à hipótese da Previc suspender o processo. O artigo 24, parágrafo único, diz claramente, quando houver obrigação ou litígio, estamos falando das duas hipóteses, tá? Quem impeça a conclusão dos procedimentos decorrentes da retirada do patrocínio, a entidade fechada comunicará o fato à Previc para as providências a seu cargo. E a Previc disse, não tem nenhum problema, segue. Tá? Aqui surge uma primeira oportunidade para um enfrentamento judicial, apesar de que nós temos que ter efetivamente cautela para não entregar toda essa discussão de pronto no judiciário. Mas essa é uma primeira hipótese. Segunda hipótese, dentro do conceito do direito adquirido, a quantificação. Em breve nós teremos as quantificações. E aí, a partir da análise da tábua de mortalidade e expectativas em relação à formação do capital para o pagamento dos benefícios, pode surgir mais uma das etapas de discussão sobre a possibilidade ou não da retirada com essas características. Tá? Temos um outro aspecto muito importante. Já foi dito sobre a ação civil pública que foi ajuizada, que, na verdade, ela segue a linha já de duas ações civis públicas, uma que foi ajuizada por uma associação dos funcionários da Caixa, dos aposentados da Caixa, uma outra, então, que foi ajuizada, se não me engano, pelo Banestado, em que se discutia os mesmos dispositivos. Tá? Basicamente, são dispositivos que calculam
as reservas, a destinação de reservas, mecanismos de apuração de haveres e destinação dos recursos, uma vez estabelecida a retirada de patrocínio. Nós temos hoje, provavelmente em função destes movimentos e o que oficialmente é reconhecido como uma necessidade de readequação, foi feita uma resolução nova, a Resolução 53, agora de 2022, da CNPq, que tenta trazer novamente esses dispositivos, inclusive com uma hipótese pior, que é a hipótese de rompimento do contrato unilateral. Não é nem mais a retirada de patrocínio, é o rompimento unilateral do contrato. Então, esta resolução ela entrará em vigor a partir de 1º de outubro. E só é aplicável para os pedidos, processos realizados a partir de 1º de outubro. Mas nós temos aqui uma lacuna. E esta lacuna, que é da aplicabilidade das ações civis públicas anteriores, da necessidade de uma regulamentação e da impossibilidade de aplicação da resolução que vigorará a partir de outubro, surge mais uma discussão que deverá ser tratada no corpo do processo administrativo junto à Previc. Então, nesse sentido, o esforço agora é justamente atuar em relação às etapas do processo de retirada e, quando muito, além, obviamente, do ingresso nas demais ações que envolvam o interesse, porque se nós vamos discutir junto à Previc ou judicialmente a questão dos impactos da Lei 12.593 e dos termos que foram assinados e as decorrências de uma eventual anulação disso, nós temos também que atuar em relação a esses processos, para buscar, na verdade, uma proteção maior e o reconhecimento do direito assegurado a todos os participantes. Em linhas gerais, bom, e se vencida essa etapa do cálculo, não há mais o que ser feito? Gente, nós temos, no final, um termo de retirada. Nesse termo de retirada, pela resolução CNPq, é estabelecido algumas obrigações para a patrocinadora que se afasta. Dentre elas está uma própria necessidade de eventual aporte adicional no caso de imóveis que foram avaliados num determinado patamar para retirada e que não se confirma esse valor em venda. Bom, se existe a possibilidade de uma manutenção de responsabilidade financeira posterior a este processo de retirada de patrocínio, não vejo por que não a disputa também no que diz respeito às especiais garantias para aqueles que implementaram os requisitos e fazem jus a um benefício que seria vitalício. E esta é uma outra etapa possível de eventual discussão quanto à nulidade e regularidade do termo de retirada de patrocínio. Como foi bem colocado pelo meu colega e sócio Castro, essa é uma discussão inicial, ou seja, nós já identificamos essas possibilidades, os primeiros movimentos já estão sendo feitos, e que poderão vir novas etapas, poderão ocorrer mais irregularidades nesse processo, e eu acredito, francamente, que quando começarem as discussões financeiras, contábeis, atuariais, digamos assim, surgirão muitas perspectivas para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Então, inicialmente, seria isso, e agradeço a atenção de todos. Obrigado, Capitani. Obrigado, Castro. Estamos já além da nossa previsão, né, o nosso teto da reunião, mas conforme está... temos um tempo de perguntas, né? Então estão abertas as perguntas. O Braulio acionou, e Dagoberto, enfim, a Jacira, eu acho que está controlando a fila, né? Ou o Marco. Peço que me ajude nesse momento aí. Sandro, eu peço desculpa, não me inscrevi para fazer pergunta. Primeiro, para parabenizar a exposição dos dois advogados. Penso que é um tema, como eles próprios colocaram, que a gente precisa consolidar muito essa visão e aprofundar bastante. Saio daqui com
como a ideia de a gente fazer um fórum de advogados pela ANAPAR para discutirmos esse tema, que eu acho que vai ser... Depois eu até vou pegar o contato dos dois advogados para a gente ampliar, porque a gente está discutindo esse tema nada mais, nada menos que com dois ex-superintendentes, que é o Zé Roberto, que é uma pessoa que está muito empenhada nesse assunto, e o Ricardo Pena, e mais os nossos advogados. Acho que é muito interessante a gente criar uma tese que seja bastante substancial para a gente fazer esse enfrentamento. E o outro, deixar as portas abertas da ANAPAR para qualquer necessidade, e a outra é pedir licença para eu sair, porque tem um compromisso familiar, e já estamos esperando ali algum tempo, e eu fico meio... Tem que fazer essas divisões também que... Nós agradecemos então, muito a tua disponibilidade. Aí, e ficamos à disposição. Eu diria que, se for feito esse que está propondo, nós já temos até uma sugestão para discutir, tá? Para ser aprofundada, que é, né, em cima do que nos parece inconsistente tu dizer ao mesmo tempo que pode tirar a retirada do patrocínio, dizer que os têm direito adquirido, e como tu vai quantificar a questão vitalícia. Então, aquilo que está ali parece, né, que é difícil de quantificar, e aí saem essas resoluções aí que terminam sendo em desacordo com a 109. Enfim, é um nó que tem que desatar para uma ADI, só uma entidade como a ANAPAR para conduzir esse processo. Fica só uma ideia antes de tu te retirar, para ficar uma sugestão. Ficamos à disposição, e eu vou marcar para a gente ampliar esse debate, tecnicamente. Okay. Não menosprezando os participantes, mas eu acho que é um debate que precisa ser aprofundado tecnicamente. Obrigado e boa noite a todos, e agradeço aí a atenção de todos. Muito obrigado, Bruno. O próximo, acho que é o Dagoberto, é isso? Quem está controlando a fila? É a Jacira, eu acho. É o Dagoberto. Dagoberto, depois o Antônio Carlos Rossato. Saudações aí aos companheiros, aos advogados e ao Braulio também, que saiu. Até que a minha pergunta ia meio dirigida ao Braulio para ver a posição nacional, que lá na ANAPAR ele está acompanhando. Mas eu gostaria só de complementar uma pergunta aí para os nossos advogados, de que, por exemplo, nós assinamos um contrato, tá? Um contrato lá, em 1979, 80, fizemos um contrato com a CE da época, como patrocinadora, a assinatura do presidente da CE, a minha, e a fundação como gestora do plano. Bom, esse contrato dizia nele que o meu benefício seria vitalício, está dentro do contrato. Bom, se o meu benefício... A retirada do patrocínio é uma coisa agora que, de 2013 para cá, que não está no contrato. Então, não estou na retirada do patrocínio. Estou no benefício vitalício que consta no meu contrato, e dos colegas também, dos companheiros aí, com a patrocinadora. E dentro assim, do enfoque constitucional, tentando levar para um lado constitucional para tentar chegar no Supremo, eu pergunto aos nossos advogados que esse contrato, por exemplo, no direito de descontrato, ele é um contrato, um ato jurídico perfeito, que é um instituto constitucional, ele é um contrato que tem a obrigação dentro dele, ele é sinalemático, quer dizer, tem obrigações para os dois lados.
a nossa obrigação é de pagar as contribuições e a obrigação do contratante é, após nos pagar o benefício, e então as obrigações dos dois lados vêm sendo cumpridas, né? Aí, de uma hora para outra, um dos contratantes inventa de não cumprir a obrigação dele, que seria retirar o patrocínio. Não, retirar o patrocínio e... retirando o patrocínio, não teria a paridade, a parte da paridade dele. E, então, rompe um contrato de uma maneira unilateral, né? E todos esses institutos constitucionais do direito adquirido, né? Porque foi um ato jurídico perfeito, né? É um contrato para ser cumprido e tal, todos esses direitos que existem, que está na esfera até constitucional, foram rompidos aí unilateralmente, sem a outra parte ser culpada, da enseja que seja rompido. Então, a pergunta aí que se presta agora seria a parte vitalícia desse contrato, que veio com a explicação de que eles vão cumprir a parte vitalícia do contrato através da tábua, a tábua biométrica, que não reflete a vitalicidade real. Né? Bom, então, ainda eu considero que essa defesa deles é uma defesa que não reflete a realidade, porque não sabemos quando vão morrer. Aí, então, tem também direito civil, as obrigações, quando no direito às obrigações, eu passo a minha dívida, a dívida que era da CE conosco, né, de pagar o benefício, que eu tinha fiadora, uma nota promissória, fazendo uma comparação, uma nota promissória com a CE assinando como devedora, e tinha uma fiança, o fiador, o Estado do Rio Grande do Sul, como acionista majoritário, eu tinha uma superproteção. Agora, o devedor, no mundo dos contratos não existe isso, passa essa Podia dívida... concluir, Dagoberto? Podia dar uma concluída para dar o espaço para os outros aí. Passa a dívida, digamos, dizendo que não tem mais, ou passaria para a Equatorial sem o nosso consentimento. Então, seria essa a minha dúvida aí para os colegas. Tá bom? Okay. Obrigado. Eu vou fazer um grupo, capitão, o Rossato, e eu pediria, assim, para quem pudesse colocar suas dúvidas no chat, para a gente enviar para os advogados e responder depois, porque eu não queria passar, eu ainda tenho um informe final para passar, e eu gostaria de retomar a reunião. O Rossato, então, faz uma pergunta, e tinha também... Agora me fugiu da tela aqui. Era o Gilberto Cardone que estava inscrito. Gilberto. Isso, vamos fazer esses três e vamos encerrar, e eventualmente alguém que tem ainda uma dúvida, põe no chat, por favor. Bom, vamos lá, então. Boa noite a quem eu não tinha dado. Cumprimentar os advogados e também o Braulio pela explanação que fizeram. Eu acho que deu para ter algumas luzes interessantes nesse debate. Tem muitas coisas que a gente já tem discutido isso no site da PARI e tal, e teve algumas coisas novas que apareceram. E eu acho que uma das coisas importantes que apareceu é justamente essa conjugação de esforços. Nós temos que tornar essa luta muito maior do que uma luta só da CE. Ela não é só da nossa fundação, né? Ela não é só do setor elétrico também. Ela pega Previ, ela pega Eletrobras, ela pega Petrobras, ela pega um monte de estatais que tem isso aí. E isso tem que se juntar desse caldeirão aí para defender, porque é muita gente, inclusive com a pressão em cima de deputados, e levar isso para o ambiente político e fazer esse jogo aonde ele tem que ser jogado. Claro que tem tudo isso que o Dagoberto levantou antes ainda, dos nossos direitos, nós pagamos joias, nós pagamos contribuições diferenciadas, etc. E aí, agora, daqui a pouco, isso some no ar, vira fumaça. Não pode ser uma coisa assim. Mas tem um ponto que eu tenho batido isso lá no site da PAR, e que eu acho que, dos 3 pontos que foram elencados aqui de ações primordiais, eu acho que deveria ser incluído, que é quanto ao leilão da CEG. Sabe?
ela é uma subsidiária da CE, ela não teve, é um CPF originário do um CNPJ originário do CNPJ da CE, ela não teve novas obras realizadas no período, ela pegou todo esse capital, que veio, todo esse patrimônio que da antiga CE. E ela hoje, ela está, que nem o Sandro levantou, ela não é acionista, não, mas ela não é participante do plano de previdência, apesar de ter empregados que estão lá, né? Então, eu acho que o leilão da CEAG, eu acho que ele é emblemático para a gente, sabe? Nós tínhamos que ter, de alguma forma, ter uma cautelar, uma coisa de forma a garantir que recursos provenientes, se for feito o leilão, que eu recomendaria que não a gente impedisse esse leilão, melasse ele, jogasse isso para frente, que eu acho que é um dos objetivos, né? Mas se for feito o leilão, esses recursos ficariam bloqueados até a solução da nossa pendenga. Nós não podemos ficar, agora assumiu a CE, não tem mais nada da CE. E nós vamos cobrar de quem? Aquilo que estava, pelo menos a cláusula que eu vi no edital de privatização, de que passa todas as dívidas para coisa, isso não reflete a realidade que é a nossa, os nossos interesses. Isso não está escrito lá, né? Quem é que vai responder por isso? Né? O Estado já não tem mais nada, a Equatorial vai dizer assim, não, mas ali não estava explícito que eu tinha que arcar com a contribuição. Então, eu acho que nós temos que mexer com o leilão da CEAG. Eu colocaria um ponto aí para destacar, para ser levantado mais à frente, para ver da prioridade de incluir isso. Muito obrigado e valeu a reunião. Muito obrigado, Rossato. O Gilberto está aí? Gilberto Cardoni, para nós encerrar esse bloco. Bom. Eu não sei se ele voltou, ele tinha levantado a mão de novo. Eu acho que passa adiante, ele volta ou escreve ali. Tá. Vamos ver, Capitane Castro, quem responde essas questões. Acho até que a questão do Rossato, acho que é mais uma questão a gente voltar a debater, né? Eu acho que a nossa estratégia foi obrigar a CEAG a assinar um convênio de adesão. No momento que ela assinou um convênio de adesão, ela passa a ser alvo da Associação de Participantes de Planos Previdenciários. Entendeu? E aí nós exigiríamos no edital a alteração que constasse o compromisso de dívida previdenciária. Acho que hoje seria essa a estratégia, me adiantando ao Capitani, mas porque é uma questão estratégica que nós precisamos nos aprofundar antes, né? Não é só uma questão jurídica, né? É uma questão estratégica do grupo, que eu acho que... Mas a gente está de olho, tanto é que a CEAG foi o primeiro movimento externo da APAR, né? Em termos de denúncia. Mas vamos debater, vamos aprofundar. Vamos aprofundar depois. O Luiz Gustavo, o Capitani, aprofunda essa questão. Quero fazer um destaque, começando pela fala do Rossato, nessa questão que nós temos que, de fato, aprofundar as relações com as outras categorias. Quer dizer, isso que nós dissemos que antes não havia, era um ineditismo absoluto, né? Não havia retirada de patrocínio das estatais, hoje começa a haver em todos os cantos e, evidentemente, o que acontecer e importar para a CEE vai acontecer e importar para o Postales, para o FUNCEF, para qualquer outro dos grandes planos. Então, isso é fundamental, de fato. Para isso é que se organizou a APAR, para isso é que existe a organização política dos participantes, para que a gente tenha a capacidade de se relacionar com os outros agentes, com os outros colocados. Então, acho isso fundamental e não é bem uma pergunta, mas é um recado para nós que tem que ser colocado. O que colocou o Dagoberto, né, é o roteiro do que nós vamos argumentar para eles. Nós temos levado
né, sido cautelosos em colocar, e a gente repete, sabe que não é muito simpático, ainda mais vindo do advogado, embora nós somos advogados bastante otimistas, nós estamos bastante otimistas com as nossas possibilidades nessa luta, né, devido a esse ineditismo e devido à quantidade de direitos que nós temos para contrapor a eles, mas nós temos que saber que nós estamos num ambiente, hoje em dia, político e jurídico hostil. O Supremo Tribunal Federal, há anos, vem com uma decisão atrás da outra, por exemplo, limitando o conceito do direito adquirido. Não tem direito adquirido contra a Constituição, não tem direito adquirido contra o regime jurídico, não tem direito adquirido contra a decisão em ação de controle concentrado. E cada vez que eles se reúnem, eles dão uma cortada, dão uma capada no direito adquirido, dão uma cortada, dão uma capada no ato jurídico perfeito. Então, nós temos que ter claro que não basta a gente discutir esses conceitos em abstrato. Nós vamos ter que estudar matematicamente o que nós pagamos, o que nós colocamos, o que eles se comprometeram a fazer e demonstrar para a sociedade, e a sociedade pressionar os juízes que nós estamos sendo surrupiados. Isso é o que nós temos que fazer, transformar esse conceito moral em direito. Estamos batendo a carteira, entende? Porque nós contribuímos, nós assinamos, nós colocamos, montamos um bolo de dinheiro, esse bolo deu dinheiro, esse bolo de dinheiro rendeu dinheiro para todo mundo e na hora de render para nós, né, a Equatorial e a CPFL lá vão botar no bolso delas. Então, nós temos que construir esse debate, construir essa saída e não ficar no debate no abstrato. Mas o roteiro que o Dagoberto colocou é o roteiro que nós vamos dizer: contratos antigos, contratos sinalagmáticos, contratos com a nossa contribuição, contratos que tinham regras vitalícias, leis que dizem que os compradores têm que respeitar esses contratos. Então, por mais que a legislação permita a retirada do patrocínio, não é bem assim. Mas esse espaço do não é bem assim é o que nós vamos ter que disputar e para o qual nós vamos precisar do apoio de toda a sociedade e, portanto, do trabalho da APAR. Perfeito. Diga aí, Luiz, completa aí. Não, só complementando, então, Dagoberto, na verdade, não é de 2013 que surge a retirada de patrocínio. A retirada de patrocínio ela já tem previsão, no mínimo, desde a Resolução 6 de 1988. Na Resolução 6 de 1988 já era prevista essa hipótese, sem qualquer tipo de restrição. E quando vem a Constituição Federal e altera o regime de previdência complementar, determina que a partir em 2 anos, isso em 1998, 99, em 2 anos deveria ser regulamentado. Aí vem as leis complementares 108 e 109, se estabelece uma necessidade de uma nova regulamentação, de qualquer forma, um novo regime jurídico de previdência complementar. Como trouxe bem o Castro, o Supremo Tribunal Federal tem cada vez mais sustentado, digamos assim, a flexibilização do direito adquirido. Eu até diria, não acho propriamente que uma medida que vá diretamente ao Supremo Tribunal Federal hoje vá nos dar a proteção que nós precisamos nessa matéria. É um debate que tem que ser enfrentado desde a legislação, a interpretação da legislação, até a própria as garantias constitucionais. Mas, além disso, nós temos uma questão muito importante. De fato, no contrato é previsto esse benefício, porque faz parte do regulamento, o regulamento assegura o benefício vitalício. Porém, o próprio contrato que é assinado, porque quando eu tenho um patrocinador, o patrocinador se vincula somente mediante o convênio.
E este convênio é um contrato previdenciário. Este contrato previdenciário, mesmo antes em que foi estabelecido por parte da CE com a Fundação CE e com os intervenientes, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, todos os demais garantidores, era prevista a possibilidade de retirada do patrocínio, nos termos da legislação. Então veja, existe no contrato essa própria garantia de retirada de patrocínio. Na própria legislação privada, no direito privado em si, existe a possibilidade do rompimento do contrato. Uma vez rompido o contrato, bom, o que nos assegura? Bom, o direito privado assegura a indenização, então, o ressarcimento daquele prejuízo que eu tive. Se eu, para celebrar um contrato, eu tive um gasto, uma despesa adicional, eu tive uma expectativa frustrada de forma ilegal, num abuso de direito, eu tenho direito a ser ressarcido. Mas há a possibilidade do rompimento contratual e não da manutenção ad eternum do contrato. Nós temos aqui um balizador diferente, que é previdência. E nós temos uma garantia constitucional que eu diria que é superior ao ato jurídico perfeito e o direito adquirido. É uma previsão específica que diz que é garantido o benefício contratado. Como é que é a garantia deste benefício contratado? E aí é que entra aquela discussão, pelo menos um dos pontos principais é como é que eu quantifico? Porque isso está na legislação. A legislação prevê a quantificação, que na minha opinião tem um equívoco na legislação, dentre outros, mas que diz, eu trato quase como o direito acumulado como direito adquirido na legislação. Então, neste conceito de direito acumulado e direito adquirido, eu teria algumas distinções a serem feitas, pelo menos para preservar aquilo que estava originalmente estabelecido. Enfim, não é fácil, mas não significa que não haverá discussão, não significa que não haverá enfrentamento, e não tenho a menor dúvida. Se for possível colocar isso no papel, enfrentar isso e chegar ao Supremo Tribunal Federal, passando por todas as etapas e ao Superior Tribunal de Justiça, assim nós vamos encaminhar. Não tenho dúvida. Ok, Capitão, ok, Castro, Dagoberto e Rossato que fizeram as perguntas. Agradeço a todos, porque não devemos espantar o público, né? Já saiu a parte, e nós queremos fazer mais 2 lives nas próximas 2 semanas, né? Como foi colocado, saímos daqui com algumas convicções, né? Convicção, ninguém, desde o início, ninguém vendeu que seria uma coisa fácil de conseguir, imediato, coisa tal, sempre a gente... Acho que o retrato, tanto dado pelo Braulio, como pelo Castro e pelo Luiz Gustavo, mostraram as dificuldades, mas mostraram também potencialidades. Tá? É o que nós víamos dizendo, né? Mostraram também que nós estamos começando uma articulação externa, conforme o Rossato indica, né, da necessidade, o Castro também, né? Vamos seguir trabalhando nisso. Né? E desde o início, né, embora parecesse paradoxal lá nos grupos, o Rossato desde o início vem acompanhando essas discussões, do Dagoberto, né, a gente sempre trabalhou conforme a Suzana apresentou, no plano A e no plano B, e as coisas não são estanques. Tá? Então, esses 2 assuntos, na verdade, nós tivemos uma outra live, a gente resolveu fazer mais 2, na verdade, tá? Para tratar justamente essa questão indenizatória, tá? Porque ela, na verdade, ela é um limite das 2 estratégias, na verdade. Ela serve às 2 estratégias. Se nós tivermos capacidade de aumentar esse montante indenizatório, nós estaremos muito próximo das patrocinadoras desistir da retirada de patrocínio. Então, é um assunto que nós precisamos aprofundar. Nós estamos em contato com um perito atuário, né? Eu queria dizer com mais gente, vou dizer com mais gente aqui, mas agradecendo para vocês, e depois eu repito na outra reunião, o quanto vocês responderam fazendo os seus pagamentos adiantados, da forma que deu, coisa e tal. Isso já nos permitiu algumas ações, algumas contratações, né, que nós estamos fazendo. Né? Então, nas 2 próximas reuniões, nós vamos debater a famosa fórmula apresentada pela Fundação nas suas lives,
dizendo que não existe reajuste na soma do montante, mas existe uma taxa de desconto, que isso leva a uma, como foi colocado aqui pelo Braulio, 50%, sim, tenho, facilmente a gente mostra uma tabela Excel com isso, né? Então, nós precisamos contestar esses valores, vamos abordar esse assunto, e hoje se sabe que a parte que toca, pelo que se sabe, pelas poucas coisas, informações que saem da Fundação, mas algo que hoje, o tamanho da conta das patrocinadoras está em 1.400 bi. Acho que se nós formos eficientes nessa discussão do valor, inclusive acionando na justiça, talvez por ações individuais, talvez por ações coletivas, isso são estratégias que a nossa consultoria, eu acho que a gente, né, se a gente está tendo 30%, em média 30% de prejuízo, isso significa que a patrocinadora está tendo 30%. 30% de 1.400 bi, bom, lá estamos em mais 500 milhões. Tá? E com mais 500 milhões eles desistem da parada. Tá? Aí nós vamos fazer aquela conversa, nós vamos apresentar para o patrocinador, vem cá, cara, por que tu quer desistir se é má negócio tu deixar? Tá? Então nós temos que criar essa situação. Então a próxima live trata da gente dissecar essa questão dos valores. E depois nós temos dito que o Família Previdência não é um plano adequado para a nossa massa, principalmente os de aposentados que vislumbram uma aposentadoria de longo prazo. Né? Vamos abordar na terceira live o que seria um plano para isso. Né? Nós estamos fechando o contrato de consultoria previdenciária com 2 ex-fiscais da Previc, né? Que nos vão assessorar também nesses caminhos, nessas avaliações, além de toda essa assessoria qualificada dos nossos advogados, tá? Para nós chegarmos e apresentar uma proposta concreta para debate, para iniciarmos o debate. Né? Por que em 5 anos o Família Previdência rendeu cerca de mais de 20%, 25% menos do que os nossos atuais planos? Né? Então, a gente perde 30% na hora de receber o valor e tem a perspectiva de perder em 5 anos mais 25%, porque o plano que estamos oferecendo rende mais que os nossos planos dentro da própria Fundação. Bom, nós temos que debater isso e a Fundação vai ter que dar uma resposta sobre isso. São as 2 próximas lives. Tá? Então, por isso que a gente não pode se estender muito, né, para não assustar o pessoal e pedir para vocês que ficaram até agora replicar esse recado que eu estou dando no final aqui, porque são tão importantes quanto os 2 passos da live, porque nós vamos embretá-los, vamos levar as patrocinadoras a uma situação, de repente eles vão ver um monte de ação judicial entrando, um monte de ação na Previc, um monte de cálculo sendo feito, e eles vão ter a sensação de dizer o seguinte: pô, vou parar com esse troço. Tá? O Castro, eu acho o caminho mais viável de nós mantermos nossos planos, tá? Mas só nós vamos chegar lá se tiver a cutucada de todas as ações que vocês vão fazer, tá? Agradeço muito a presença de vocês até agora, estamos muito satisfeitos e vamos fazer as 2 próximas lives e contamos com a ajuda de vocês para trazer mais gente para elas. Muito obrigado. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Os organizadores. Parabéns a todos.